Lula da Silva acabou de ser avisado sobre prisão e ligou o modo desespero. Eu vou trazer essa bomba que acabou de explodir em Brasília agora, neste exato momento. Outra notícia explosiva, gente, tá? Presidente acaba de anunciar que vai renunciar o cargo, gente, tá? Presidente acaba de anunciar que vai renunciar o cargo. Inclusive, o nome do substituto acabou de sair aqui na imprensa e vocês vão ficar chocados, gente. Vocês vão ficar de queixo caído. Ou pior, vocês vão ficar aterrorizados. Eu vou trazer também essa bomba nos mínimos detalhes. E agora, gente, tá uma matéria do jornal O Globo revelando que Flávio Bolsonaro pode desistir da candidatura. É uma matéria que saiu aqui agora no jornal O Globo que gerou um certo temor aí na direita. Afinal de contas, baseado em que essa jornalista do jornal O Globo está revelando que Flávio Bolsonaro pode desistir da campanha, desistir da eleição em 2026. Claro que eu vou trazer também essa bomba nos mínimos detalhes. E o Alexandre de Moraes, gente, tá? Acaba de sofrer mais uma amarga derrota na Justiça dos Estados Unidos, gente, tá? E o clima é de desespero. O clima, na verdade, é de luto dentro do STF, gente, tá? Agora, neste exato momento, Alexandre de Moraes acaba de sofrer nova derrota amarga na Justiça dos Estados Unidos e eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. E eu vou trazer aqui também, gente, tá? Um escândalo de agressão dentro do governo Lula que a imprensa não divulgou muito. Por que será, né? Que a imprensa de esquerda não divulgou muito. Escândalo de agressão envolvendo família de Lula da Silva. Agressão dentro da família do Lula. Por que a imprensa não falou muito sobre essa notícia? Porque se fosse na família Bolsonaro, vocês viram o que aconteceria com o vídeo da Michelle. Imagina se fosse algo relacionado à agressão, né? Pois bem, gente, tá? Agressão dentro da família do Lula é a bomba que a gente vai trazer. Se a imprensa não quer mostrar, a gente tá aqui para mostrar, gente, tá? Além dessas outras várias informações, acompanhem tudo até o finalzinho, que esse vídeo aqui tá simplesmente imperdível, impecável, do início até o fim. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. O melhor comentário que você vai ver hoje do nosso queridíssimo Maurício Marcon, que falou sobre o plano, né, do Alexandre de Moraes que acabou de ser frustrado com relação aí ao Bolsonaro e também trouxe uma notícia bombástica sobre prisão que aconteceu aqui no Brasil. Essa notícia dessa prisão, ele aqui, ó, vai revelar aqui agora no vídeo para vocês. Esta notícia bombástica sobre essa prisão que aconteceu aqui no Brasil, vocês vão ficar aterrorizados. Mas para vocês entenderem, tem que assistir até o finalzinho. Vídeo curtinho, gente, mas vocês vão ficar chocados. Gurizada, mais um dia normal na Republiqueta Brasileira, onde os bons são perseguidos e os maus são protegidos pela justiça. Não ficou sabendo ainda o que aconteceu hoje? Bom, dois fatos que escancaram o buraco que esse país está. Às 7 da manhã, a Polícia Federal foi até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Buscar o quê? Rolo com o INSS, né, desvio de dinheiro, não. Supostamente, segundo a ideia de Alexandre de Moraes, aquele que recebeu esses sim 80 milhões do Vorcarão, né, uma esposa embolsou e até agora nenhuma investigação, mandou ir até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro para humilhá-lo, obviamente, como ele gosta de fazer, como um cara do mal gosta de fazer, gosta de humilhar os bons. Foi lá procurar supostas armas que o presidente Jair Bolsonaro teria. Resultado, a Polícia Federal não encontrou nada. De fato, a busca foi feita entre 7 e 8h30, obviamente a gente já tinha contado isso, mas agora tem o detalhe do tempo de busca, e nessa 1h30 a Polícia Federal não encontrou armas na casa de Bolsonaro. Em outro ponto, a nossa justiça brasileira, né, chefiada pelo grande Xandeco, né, o grande master líder aí da justiça brasileira, soltou Stephanie, acho que é assim que fala o nome dela,
foi presa semana passada, ela que é sancionada pelos Estados Unidos por envolvimento com o PCC, foi presa e na operação foi também bloqueado 10 bilhões de reais, oriundos, obviamente, do tráfico, do crime organizado. Ela está solta, está aí nas ruas passeando, deve tomar um sorvete, inclusive de tarde, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria estar concorrendo nessas eleições, se aqui realmente ainda fosse alguma democracia, segue sendo perseguido por Alexandre de Moraes. É inacreditável o que a gente vive nesse país. Você não tem eleição. Então, se você quer fazer parte do PCC, né, da turma que a justiça persegue as pessoas, da turma que não tem nenhum amor por aqueles que são completamente inocentes, e que já, o presidente Jair Bolsonaro já foi investigado até por baleia que ele teria importunado, já foi absolvido. Mas eles continuam perseguindo Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro representa o que há de bom na sociedade brasileira. Enquanto isso, né, pessoal do PCC, Comando Vermelho, esses aí tem o governo e a justiça para defender isso. Então, nunca foi tão fácil escolher um lado. E como diz a Bíblia, quem sabe que deve fazer um bem e não faz, está cometendo pecado. Então esse papinho de, eu não gosto do Bolsonaro, você sabe que o Bolsonaro é inocente. Você sabe que Alexandre de Moraes está envolvido em rolo com o Banco Master. Você sabe que o PCC talvez tenha interferido para que essa cidadã seja solta. Então estar do lado dessa turma do mal, nunca te esqueça. Deus está vendo. Deus está vendo. Então quer dizer que a sancionada, presa pela Polícia Federal por suposta ligação com o PCC, foi solta. Que coisa! Acusada de lavar dinheiro para o crime organizado, do PCC, segundo o governo Donald Trump. Ela foi presa e já está solta. É surreal isso aqui. Enquanto isso, o Bolsonaro está lá, preso em prisão domiciliar. Eu tô chocada com isso aqui. Eu tô chocada com a velocidade da luz que essa mulher foi solta. Eu trouxe a notícia, gente. O comentário eu vou deixar por conta de vocês aqui embaixo. O que é que vocês acharam dessa notícia? Tô chocada. E agora a notícia não é boa para o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive essa notícia aqui, gente, tá? Tomou conta das redes sociais, da imprensa nesse dia de hoje. Alexandre de Moraes acaba de sofrer nova derrota da justiça americana, gente, tá? E a informação que eu tenho de bastidor, gente, é que o clima é de luto. O clima tá de velório dentro do STF neste exato momento, por causa dessa notícia aqui que tá na sua tela. Juíza nega pedido do Brasil e dá mais prazo para Trump Media e Rumble se manifestar em ação contra Alexandre de Moraes. Inclusive, a manchete do Metrópolis. Brasil sofre primeira derrota. Eu iria até mais longe. Moraes sofre primeira derrota em ação da Rumble contra Moraes nos Estados Unidos. Está aqui. A empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Trump Media e a Rumble travam nova queda de braço com a Advocacia Geral da União na ação contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Em decisão proferida nesta última terça-feira, a juíza Mary Scriven, da Corte da Flórida, contrariou a manifestação do governo brasileiro e concedeu mais uma semana para que as empresas respondam ao pedido de extinção da ação apresentado pelo Brasil. As empresas tinham até esta terça-feira para se manifestar sobre o pedido da AGU para extinguir o processo. Antes da decisão, a Rumble e a Trump Media solicitaram a prorrogação do prazo. O governo brasileiro se opôs ao pedido, sustentando que as empresas tentavam criar urgência artificial para adiar a resposta e que já haviam tido tempo suficiente para se manifestar. Como reforço da tese, os advogados que representam o Brasil citaram reportagem publicada pela Coluna com declarações do advogado das empresas Martin De Luca. Que desespero é esse, gente? Será que estão chorando pelos cantos? Ou seja, juíza da Flórida deu parecer favorável contra a AGU, que está defendendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A casa tá caindo pro Moraes, hein, gente? Meu Deus. E agora, gente, teve um episódio, inclusive vocês me mandaram isso aqui lá no direct do meu Instagram e pediram para que eu trouxesse à tona novamente esse escândalo, que simplesmente
apagaram, né, a mídia. A mídia simplesmente esqueceu que isso aqui aconteceu. E tem a gente aqui para rememorar. Relembrar é viver, né? É muito importante a gente entender, a gente rememorar os escândalos que aconteceu dentro do governo Lula. Olhem só isso aqui. Numa matéria publicada há alguns meses, o governo abafa escândalo da agressão do filho de Lula à ex-mulher. Tá aqui no Diário do Poder, gente, tá? Engraçado, né? Na época, a imprensa não massacrou, né, o filho do Lula por ser acusado de agredir a esposa. Imaginem se fosse o Bolsonaro, hein, filho do Bolsonaro. Imaginem se fosse Eduardo Bolsonaro que tivesse agredido, supostamente agredido, a esposa dele. Nossa, gente, era 20 minutos no Fantástico, 5 minutos no Jornal Nacional, as blogueiras da Globo News tratorando o Eduardo Bolsonaro, mas como é o filhinho do Lula, ficou todo mundo, ó, abafaram. Só que, para desespero deles, tem nós aqui para rememorar e trazer de volta, né, à tona esse escândalo que aconteceu dentro do governo Lula e que tentaram apagar. Matéria do Cláudio Humberto, gente. O Planalto age fortemente para abafar a denúncia, né, da médica Natália à polícia contra Luiz Cláudio, filho mais novo do Lula, por continuadas agressões físicas e morais. A omissão vergonhosa inclui parte da imprensa, em geral, intolerante contra casos enquadrados na Lei Maria da Penha. Não houve qualquer reação oficial. Ministros da Mulher, da Justiça, dos Direitos Humanos, nem da Presidência, divulgaram frases sequer, nota que repudiam o denunciado agressor de mulher. Não vimos nada, gente. Nenhuma nota do governo, dos direitos humanos, do Ministério da Mulher, nada. Da Janja, então, nada. Gente, ó, caladinho. Medo de que isso pudesse atrapalhar os planos, né, de Lula da Silva, gente, tá? Pessoal, rememorar é viver. Compartilhem esse vídeo para que o povo saiba das tretas que acontecem, dos escândalos, porque isso aqui não é treta, é escândalo, né? Que aconteceu aqui dentro do governo Lula, dentro da família do Lula, há meses atrás. E agora, gente, saiu aqui uma informação na imprensa que muita gente veio desesperada me perguntar, Fabiana do céu, saiu na Bela Megali, saiu no Jornal Globo, que o Flávio Bolsonaro vai desistir da eleição, que história é essa? Muita gente desesperada, preocupada. Vamos ver aqui, baseado em quê que ela está falando sobre isso, né? Demora de Flávio Bolsonaro em escolher candidato no Rio acende alerta sobre desistir da presidência. Ah, é? Então quer dizer que a demora do Flávio em escolher o candidato no Rio é motivo para... Então quer dizer que ele quer desistir de concorrer à presidência? Então quer dizer que o Lula, que até agora não indicou o governador dele aqui, vai desistir também? Será? Tá aí, gente, 2 pesos e 2 medidas, né? A demora de Flávio Bolsonaro em anunciar o candidato ao Senado pelo PL no Rio de Janeiro tem aumentado entre aliados a suspeita de que ele pode desistir de concorrer à presidência e estaria deixando a vaga no Senado como plano B. Então, na ideia deles, olha, o Flávio Bolsonaro não indicou ninguém, né, para o Senado no Rio de Janeiro, porque ele pode desistir de candidatar à presidência e concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Gente, meu Deus do céu, da onde esse povo tira essas notícias? Da onde, meu Deus do céu? O que é que vocês acharam disso aqui, gente? Vocês acham que tem algum risco de Flávio Bolsonaro desistir dessa candidatura? Depois das últimas pesquisas que foram divulgadas, que são terríveis para o Lula, vocês acham que tem alguma possibilidade? Eu acho muito, muito difícil. E agora, gente, presidente da CBF parece que vai renunciar o seu cargo, gente. Tá aqui, ó. Você viu agora recentemente, ó. Samir Chaud vai deixar a presidência da CBF
diz jornalista da Band, gente. Tá? Essa notícia explodiu nas redes sociais hoje. Tá? Samir Chaudhry pode deixar o comando da CBF nos próximos dias, diz jornalista. E já tem, gente, o nome do substituto. Agora, por que eu decidi trazer essa notícia aqui para vocês? Acho que vocês estão se perguntando, Fabiana do céu, tá falando de futebol, aqui é canal de política. Calma, que tem um porquê de eu estar trazendo essa notícia para vocês. É o substituto, o cara que está sendo cotado para substituir o Samir Chaudhry na presidência, no comando da CBF. E tem a ver com política, tem a ver com o judiciário. E vocês vão ficar aterrorizados. Mas primeiro vamos entender por que está sendo ventilada aí essa notícia de que ele pode renunciar. O presidente da CBF pode renunciar o seu mandato? Olha, recentemente saiu muitas denúncias contra ele, né? Além de influenciadora e empresária, viagem de irmã de Chaudhry foi faturada, ou seja, paga pela CBF. Muitos escândalos envolvendo ele, né? Aí durante os jogos. Sempre deixou a esposa no México, levou uma amante, levou 2 amantes para os Estados Unidos, né? Tudo pago com o dinheiro da CBF. Esse foi o primeiro escândalo que explodiu contra ele. Aí agora, recentemente, surgiu mais um novo escândalo de que além das amantes, ele pode ter bancado a ida da irmã também. E isso tem feito com que a imprensa tenha massacrado aqui o presidente da CBF. Aí, aqui é que vem a bomba. Aqui é que vem a bomba e o motivo de eu estar trazendo essa notícia para vocês. Samir Chaudhry não disputará um novo mandato para o cargo de presidente da CBF, fazendo com que o filho de Gilmar Mendes seja o favorito. Ou seja, corremos um grande risco de termos o filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, na presidência da CBF aqui no Brasil. Vocês têm noção do que é que vai ser essa CBF? Ai, gente, eu não tô acreditando nisso aqui. Inclusive, recentemente, saiu na imprensa, né? O filho do Gilmar Mendes, que o Neymar só foi convocado a pedido dele. Segundo aí a imprensa, basta vocês darem um Google, tá? Saiu na imprensa que o Neymar só foi convocado para jogar na seleção brasileira porque foi um pedido do filho do Gilmar Mendes, que, ao que tudo indica, pode ser o futuro presidente da CBF aqui no Brasil. É de lascar, né, gente? É para acabar com o piqui do Goiás. É surreal isso aqui. Surreal. E agora, gente, o Lacombe postou um vídeo que explodiu nas redes sociais, detonando e destruindo Lula da Silva sem dó e nem piedade. E vocês vão entender o motivo. Vocês vão entender o motivo por que esse vídeo explodiu. É um escândalo gigante contra o Lula, vejam só. Não há no esquerdismo nenhum apego à realidade. A verdade, para quem está nessa, deve ser mesmo relativa, como a democracia do Lula. Não é à toa que o comunismo tem base em mentiras, que Ludwig von Mises há muitos anos apontou com precisão. Mas o desafio permanece, é diário, à medida que gente como Lula não sente o menor pudor em mentir descaradamente. Há poucos dias ele disse que o Brasil vive seu melhor momento econômico. E o petista não ficou nem ruborizado, mesmo que os números e o sofrimento do povo e dos empresários o desmintam. Provavelmente ele se referia a si próprio. Em discurso recente, Lula disse o seguinte: nós que somos pobres gostamos de coisa boa. E a pergunta inescapável é: Lula é pobre? Tendo declarado patrimônio de quase 8 milhões de reais, ele está entre a minoria mais rica do Brasil. Se pudéssemos considerar o patrimônio dos filhos, da família dele, dos tantos amigos generosos que tem, talvez saltasse para a turma do bilhão. E outro problema dos grandes é que o ocupante do Palácio do Planalto usa o dinheiro dos pagadores de impostos como se fosse seu. Ninguém mais tem condições de sustentar uma máquina perversa como a montada pelo governo do PT. As bondades eleitorais do Lula este ano comprometem ainda mais a economia do país. São 403 bilhões de reais que cada um de nós vai ter de pagar. E os pobres podem até gostar de coisa boa, mas estão endividados, quebrados, assim como a classe média, assim como o país. Não tem como dar certo
E o Brasil inteiro fica refém dessa covardia, que é transformar o orçamento federal em ferramenta para gerar popularidade em ano de eleição. Nas 2 últimas semanas, em campanha corrida, Lula teve 19 compromissos em 7 estados, tudo permeado pela mentira deslavada. Ele inaugurou o canteiro de obras da ponte que vai ligar a capital baiana à ilha de Taparica. E não teve vergonha de dizer, finalmente saiu a ponte Taparica. Lula também inaugurou o túnel de irrigação Major Salles, no interior do Rio Grande do Norte, sem uma única gota d'água. Ele tinha pressa em fazer sua propaganda enganosa, já que a lei proíbe entregas oficiais nos 3 meses que antecedem o primeiro turno das eleições. E o que o Lula acha disso? Uma papagaiada desgraçada. A definição do petista poderia ser empregada para classificar o editorial da Folha de São Paulo do último domingo. Era um alerta sobre como o populismo de direita se tornou endemia. Era um texto confuso, que misturou um pouco de tudo. Das eleições municipais brasileiras em 2016 ao pleito nacional de 2018, coronavírus, eleições nos Estados Unidos e na Europa. O editorial falou em políticos encastelados, distantes da vida do cidadão mediano, demagogos. Falou em rapapés, regabofes, regalias, em egoísmo e autoproteção, em narizes empinados, numa gente com motoristas e jatinhos particulares. Servia direitinho ao Lula e à sua turma, mas a eleição está logo ali. Não tem por que jogar contra. Você acha que está bem informado? Servia direitinho ao Lula. Gente, tá aí o motivo desse vídeo ter explodido nas redes sociais. Lacombe simplesmente destruiu, derrubou todas as narrativas de Luiz Inácio Lula da Silva, as mentiras, as lorotas. É o que o Lula mais ama fazer, né? E para o exterior mentir descaradamente que o Brasil tá... Pro Lula, quem escuta lá fora pensa que o Brasil virou uma Suíça, né? País de primeiro mundo. Que não tem ninguém passando fome, que o povo tá comendo aí a picanha, tomando a cervejinha como ele prometeu, que ele não trouxe o maior rombo das estatais, que ele quebrou o Brasil, rombo estratosférico nas contas públicas, né? Maior número de feminicídio, ladruagem, crime. Não, sem precedentes. Eu ficaria aqui a noite inteira, o dia inteiro, trazendo os desastres do Lula da Silva. Será que ele teria coragem de ir lá fora e falar para os líderes internacionais que, através dele, por causa dele, o Brasil é o 2º país que paga o maior imposto do mundo? Isso o Lula não conta. Agora, as mentiras... Mas tem a gente para contar todas as verdades. Lacombe, né? Comentário impecável do Lacombe. E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês o Dr. Jeffrey Chikine. Ele acabou de revelar, lá no primeiro vídeo que eu trouxe aqui nesse boletim, que o Lula tá mandando o Zé Múcio, né, o ministro da Defesa, para ir lá nos Estados Unidos para defender o PCC e o Comando Vermelho, segundo o Dr. Jeffrey Chikine, né? Por que será que o Lula tomou essa decisão? Será que ele já foi avisado aqui dessa prisão? Possivelmente, né? Possivelmente o Lula deve ter sido avisado aqui dessa prisão e deve estar indo nos Estados Unidos para defender isso aqui, porque não tem outra justificativa. Justiça decreta prisão preventiva de alvo dos Estados Unidos por suposto elo com o PCC. Enquanto os Estados Unidos estão lutando para colocar na cadeia os bandidos e criminosos que pode ter lavado dinheiro para o crime organizado aqui no Brasil. Por outro lado, o Lula mandando o Zé Múcio, o ministro da Defesa, para ir lá para defender isso aqui. É surreal. Tá aqui na imprensa. Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva de alvo de sanções pelos Estados Unidos. Tá aqui, gente. Acabou de sair aqui na imprensa, notícia de hoje. É notícia quente. A Justiça Federal de São Paulo atendeu a um pedido da Polícia Federal e decretou prisão preventiva de Vitor Henrique de Oliveira Shimada, um dos alvos de sanções pelo governo dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o PCC. As informações são do Metrópolis. A prisão temporária é uma medida exclusiva para a fase de investigação policial que restringe a liberdade de um suspeito num período determinado para a prisão do inquérito. E aí, gente, o que é que vocês acharam aqui dessa notícia? Notícia de prisão de membro do PCC.
Será que o Lula foi avisado disso aqui? Por isso que mandou desesperadamente o Zé Múcio para os Estados Unidos para fazer a defesa aqui, para o governo Trump desistir de enquadrar o PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista? Será, gente? Coloca aqui embaixo. A opinião é sincera de todos vocês. Deixa eu trazer aqui para vocês o Dr. Jeffrey Chikine, que acabou de explodir uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? É bomba atômica. Eu vou até colocar aqui maior para vocês verem com riqueza de detalhes essa bomba que atingiu o Lula em cheio. Vejam só. Gente, olha só, isso daqui é a velha imprensa que tá no Pix do governo Lula. A imprensa do regime não mostra. Flávio Bolsonaro fez ontem o que o governo deveria ter feito, mas não faz. Flávio Bolsonaro foi ontem nos Estados Unidos defender a soberania brasileira, coisa que o Lula não fez. Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos e pediu para que o governo americano reconsidere o tarifaço. Flávio argumentou que esse tarifaço só atrapalha os brasileiros que produzem, os trabalhadores, os pagadores de impostos. E adivinhe? Lula não estava lá. Pelo contrário, Lula manda hoje seu ministro da Defesa, Múcio, ir aos Estados Unidos defender o PCC e o Comando Vermelho. Tudo isso daqui, a velha imprensa não mostra para os brasileiros. Então, vamos nós mostrar. Vamos compartilhar esse vídeo ao máximo, utilizando nossas redes sociais, que é a força que nós de direita, nós cidadãos ordeiros e corretos, temos para combater esse lixo desse PT. Vamos utilizar as armas e as munições que temos para propagar a verdade. Os brasileiros têm que saber, Flávio Bolsonaro foi lá defender a nossa soberania e Lula foi nos Estados Unidos defender o PCC e o Comando Vermelho, tentando convencer Trump a mudar de ideia e não classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. É isso que os brasileiros vão ter que decidir esse ano. Ou votam num presidente que defende o pai e a mãe de família que trabalha, ou vota em um presidente que gasta dinheiro público para mandar seu ministro da Defesa até os Estados Unidos, não para defender o trabalhador, não para pedir a queda do tarifaço, mas para defender facção criminosa, para defender terrorista. Isso é o PT. Isso é o Lula, torrando teu dinheiro para ir nos Estados Unidos defender PCC e Comando Vermelho. Isso a imprensa não mostra, mas a gente mostra. Me ajude a compartilhar. Compartilhem, gente. Compartilhem, explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Isso aqui, gente, tá? É um tapa na cara do povo brasileiro, gente. Tá vendo por que o Lula não merece o voto de confiança do povo brasileiro? Ou seja, segundo o Dr. Jeffrey Chikine, para ir aos Estados Unidos proteger o povo trabalhador brasileiro? Não. Para ir aos Estados Unidos, né, para pedir para o governo americano não tarifar o povo brasileiro, as empresas brasileiras, O Brasil ficou quietinho, Lula ficou quietinho. Mas para ir para defender o PCC e Comando Vermelho, segundo o Dr. Jeffrey Chikine, aí sim, aí o Lula manda a gente lá para proteger. É surreal, gente. Meu Deus do céu. Será que depois, eu peço carinhosamente, gente, compartilhem esse vídeo, compartilhem. Será que depois de ver aqui essa notícia, será que o eleitor de esquerda ainda vai ter coragem de votar no Lula ainda, gente? Você acha? Você acha que depois dessa bomba que o Dr. Jeffrey Chikine acabou de explodir, que na verdade o Lula não foi lá para defender o tarifaço, defender o povo trabalhador, não. Ele está indo para os Estados Unidos para defender o PCC e o Comando Vermelho, segundo aqui o Dr. Jeffrey Chikine. Será que o eleitor do Lula fica feliz com uma notícia dessa? Será que o eleitor do Lula ainda tem coragem de votar no Lula novamente? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta. E não para por aí não, gente. O desespero tomou conta. Vejam só, mas essa bomba que o Eduardo Bolsonaro acabou de explodir contra Lula e outra autoridade aqui no Brasil. Vocês vão saber, vejam só.
Meus amigos, isso daqui é simplesmente inacreditável, mas também demonstra um sucesso do meu amigo Flávio, mais uma vez aqui nos Estados Unidos. O Lula, que não mandou ninguém pra cá para defender os brasileiros, se viu obrigado a fazer uma notinha, um tanto quanto mentirosa, através da sua Secretaria de Comunicação. Mas o Sidônio também recebe bons milhões para fazer isso, né? Nota à imprensa sobre participação do senador Flávio Bolsonaro e audiência pública sobre a sessão 301. Aí ele diz lá, entre os 34 brasileiros inscritos, só Flávio Bolsonaro não se posicionou contrário às medidas contra o Brasil, optando por sugerir o seu adiamento com claro objetivo eleitoreiro. Meus amigos, tá aí no VAR para você tirar suas próprias conclusões. I respectfully ask this committee, do not impose tariffs on Brazil. Preserve the success of PIX. Cancel this action and let us negotiate. God bless you, God bless Brazil, thank you very much. O que Flávio quer é o cancelamento dessa tarifa, mas ela só será possível com uma nova administração no Brasil. Flávio será eleito presidente, vai sentar para negociar com os americanos e não fazer igual Lula, que a todo momento faz bravata e provoca, até sugerindo que os Estados Unidos podem invadir o Brasil e declarar guerra. Meu Deus do céu, tendo que ser desmentidos pelo secretário Marco Rubio. Os dias do Lula estão contados para o bem dos brasileiros. Um abraço, fiquem com Deus. Tá aí, gente, tá? Marco Rubio teve que desmentir, né, mais essa narrativa do Lula, que estava criando aqui para fazer campanha, né? Dizendo que os Estados Unidos ia começar uma ação militar aqui no Brasil, né? Tocando terror, terrorismo, né? Psicológico. O governo americano pode invadir o Brasil. Começou aquele terrorismo, só que o governo americano soube da notícia e já tratou de derrubar essa narrativa do governo Lula aqui no Brasil. Humilhou o chanceler do Lula, o Mauro Vieira, aqui no Brasil. Inclusive, o Mauro Vieira acabou de ser convocado para dar explicações numa comissão dentro do Congresso Nacional aqui no Brasil com relação a essa narrativa que eles tentaram criar para o Lula fazer campanha e política aqui no Brasil.